Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 916. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 19 minutos da quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi. Nenhuma novidade nessa seara até o presente momento. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 916. Deixo aqui as mega, as ultras boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live aqui do YouTube, de onde, aliás, sai a gravação que vai ser acompanhada por toda a comunidade Petiters que acompanha a gente lá no podcast, em qualquer plataforma que seja. Somos muito gratos à presença de todos vocês aqui com a gente. Daniel, a gente tem que começar esse bate-papo 916 com mais informações sobre o que foi conversado entre Donald Trump e Vladimir Putin na sexta-feira passada no Alasca. Já faz quase uma semana que os dois se encontraram, mas continuam saindo mais algumas informações e, ao que tudo indica, ao longo daquela conversa de 3 horas entre os dois presidentes, Vladimir Putin colocou de forma muito clara, de forma muito objetiva na mesa, quais são as condições dele para que a guerra pare. Então tem condições, tem coisas muito objetivas, né? São coisas que precisam estar na proposta final para que a guerra seja paralisada. E uma coisa que eu quero sempre ressaltar, Daniel, é que olhar para essas condições, né, de forma pormenorizada é importante porque o Putin é o cara que está com a faca e o queijo na mão. O que isso quer dizer é que ele não necessariamente precisa aceitar alguma coisa que seja muito abaixo daquilo que ele está pedindo. Se não fizer o que ele quer, ele segue avançando. E o preço dele vai melhorando, né? Ele vai conseguindo cada vez mais em futuras negociações. Negociar com Putin daqui a 2 meses é mais caro do que negociar hoje. Negociar daqui a 6 meses, o Putin já tem um preço mais favorável a ele do que ele tem nesse atual momento. Então, a primeira coisa, que ele não abre mão, isso a gente já deixou claro nos últimos episódios, já estava claro há bastante tempo, é a cessão total do Donbass. Donbass, Daniel, é o Vale do Rio Don, que são basicamente as 2 regiões que são as mais importantes dentro da Ucrânia para a Rússia, que são Luhansk e Donetsk. A gente já falou aqui que a Rússia já tem controle total de Luhansk, já tem uma boa parte de Donetsk, então se a gente for pegar essa região como um todo, né, o Donbass, a Rússia controla 88%. Então a primeira coisa que ele está dizendo é, sem esses 12%, não tem negócio. Tá? Eu tenho 88%, eu quero 100%. Eu já tenho uma região inteira, a segunda eu quero completa também. Não tem história, essa região vai ser minha por bem ou por mal. Se vocês não cederem para mim, eu vou tomar. E eu estou avançando para isso, minhas tropas seguem avançando. Essa região será da Rússia. É uma região que, aliás, a gente falou sobre isso há algum tempo atrás, né, Daniel? A gente acompanhou isso aqui de perto. A Rússia anunciou, inclusive, a anexação. Está anexada pela Rússia e para a Rússia é algo oficial e não tem volta. A segunda coisa que eu achei interessante, Daniel, quando a gente fala sobre a questão territorial, é que a Rússia aceita devolver territórios que não são prioritários, como, por exemplo, territórios que são pequenos, que a Rússia tem em Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk. Porra, complicadíssimo falar isso aqui, vou tentar de novo. Dnipropetrovsk, tá? Então, é uma região que a Rússia tem poucos territórios, e o que a Rússia está dizendo é, está dizendo aí que eu não estou cedendo nada? Estou aí, os espaços, né, os territórios que eu tenho nessas áreas, eu posso ceder, sem problema nenhum, eu cedo esses territórios. E aí, a minha dúvida desde o início, Daniel, é o que o Putin ia falar sobre as outras regiões que ele ocupou ao longo da guerra, ao longo dessa guerra agora. Então, estou tirando a Crimeia, tá? A Crimeia, a Rússia já considera que é dela, já tem a totalidade, não tem muita conversa, a Rússia nem coloca a Crimeia na discussão. Mas o que acontece com Zaporíжia e Kherson? São 2 regiões, Daniel, que se você soma, a Rússia tem 73%.
Então ela tem uma parte boa e a Rússia diz o tempo todo que o objetivo fundamental dela é Luhansk e Donetsk. Estaria a Rússia disposta a ceder o que ela já tem, os 73% que ela tem em Kherson e Zaporizhia? O que está na mesa de negociações, e essa é a grande novidade, né, dessa pauta que eu estou trazendo aqui, é que o Putin disse para o Trump é que, entendo o acordo, ele aceita congelar a fronteira onde ela está. Ou seja, os 73% que eu já tenho dessa soma de Zaporizhia e Kherson, que fica mais ali ao sul, eu aceito parar de atacar. Eu simplesmente traço uma linha ali onde a gente já está, consolida onde está, e é isso. Tem um rio ali, né, Daniel, que meio que consolida também essa posição, né, o rio de Dnipro, então que é até mais tranquilo de você estabelecer. Agora, me parece, Daniel, que a posição russa nisso é, se eu precisar fazer alguma concessão, eu coloco esses territórios aí na concessão. Tá? E aí, o que a Rússia vai conseguir ela vai conseguir fazer parecer uma grande concessão que ela fique com o território completo de Luhansk e Donetsk. A Ucrânia, por outro lado, disse que não aceita, em hipótese alguma, ceder territórios que a Rússia não domine, na prática. E aí, mais uma vez, o jogo do Putin é, beleza, você não aceita ceder, ok, a gente segue a guerra, eu vou tomar, e daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, a gente negocia com eu já tendo esses territórios na prática e eu vou te ceder ainda menos. Outras coisas, Daniel, aqui tem um pouco menos de surpresa, né? Ele fala sobre a neutralidade da Ucrânia, né? Então o abandono definitivo de qualquer objetivo de entrada da Ucrânia na OTAN, né? Então esse é um ponto importante também. E garantias contra a expansão da OTAN e limitações militares à Ucrânia. Então eu quero, além de que a Ucrânia não entre na OTAN, que outros países da região também não entrem na OTAN, não é para continuar se expandindo em direção ao leste. Isso foi algo que a OTAN fez muito a partir da década de 90, né, se expandir exatamente para uma zona de influência que era da União Soviética, que a Rússia considera que é naturalmente sua, e limitações militares à Ucrânia. A Ucrânia precisa ter forças armadas que sejam limitadas. Não pode crescer muito, não pode se tornar, portanto, uma ameaça para a Rússia. Nada disso aqui, Daniel, é uma super surpresa, mas é interessante ver isso aqui tudo sendo colocado de forma textual na conversa, e principalmente o ponto de Kherson e Zaporizhia me parece que é algo que vai ter que ser debatido com muita atenção, com muito cuidado, porque eu acho que vai ser um gargalo nas negociações, Daniel. A bem da verdade, Tanguy, o Putin ele acaba sendo bastante previsível, né? Não chega a ser surpreendente qualquer uma dessas exigências ou do preço que ele está estabelecendo para chegar a algum tipo de acordo. Falando em acordo, no dia de hoje nós tivemos a divulgação do acordo formal entre Estados Unidos e União Europeia, o acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. Tivemos o estabelecimento de uma tarifa geral de 15% sobre produtos europeus. 15% não é pouca coisa, é muita tarifa, 15%. Então, a maioria dos produtos na União Europeia exportados para os Estados Unidos terão tarifa de 15%, descrita aí como o melhor acordo que os Estados Unidos já fizeram com o parceiro comercial, o que não é verdade, porque o acordo com os britânicos é de 10%, então tem um parceiro comercial que está com um acordo melhor, ao contrário do que os americanos disseram hoje. Estão sujeitas a uma tarifa reduzida de apenas 2,5%. Recursos naturais indisponíveis nos Estados Unidos, como é o caso de cortiça. Celebramos Portugal. Portugal se deu bem, tem aqui o grande, o maior produtor de cortiça do planeta. Continuará exportando cortiça para os Estados Unidos com apenas 2,5% de tarifa. Aeronaves e peças de aeronaves também entram aí nos 2,5%. Medicamentos genéricos e precursores químicos. No caso de automóveis, os automóveis vão seguir pagando ali algo em torno de 25% de tarifas, os automóveis europeus para entrar nos Estados Unidos. Mas existe aí um gatilho, uma possibilidade de redução para 15%, se, e somente se, a União Europeia aprovar uma legislação para reduzir suas próprias tarifas sobre produtos industriais dos Estados Unidos e conceder acesso preferencial a produtos agrícolas americanos. Alô, Brasil! Podemos ficar para trás nessa, hein? Olha aí o acordo entre Mercosul e União Europeia. A União Europeia planeja aprovar essa legislação até o fim
do mês. Vamos ver se isso realmente acontece. Vinhos e bebidas destiladas não foram incluídas na tarifa especial e estarão sujeitas à tarifa de 15%, o que deixou muito irritadas a França e a Itália. Assim como o aço e o alumínio. O aço e o alumínio estão sujeitos àquela tarifa lá de 50%, que acaba sendo uma tarifa bastante pesada e que está sendo praticada para todo mundo que exporta aço e alumínio para os Estados Unidos. Compromissos europeus. A União Europeia se comprometeu a comprar 750 bilhões de dólares em gás liquefeito, petróleo e energia dos Estados Unidos, energia de uma forma geral dos Estados Unidos até o ano de 2028. Fora isso, os europeus se comprometeram a comprar 40 bilhões de dólares em chips de inteligência artificial e se comprometeram a realizar investimentos de 600 bilhões de dólares adicionais em setores considerados estratégicos. Há também menções à compra de armas e reforço na cooperação tecnológica entre os Estados Unidos e a União Europeia. No geral, Tanguy, a União Europeia manteve sua regulação digital autônoma, o que para os europeus foi considerado uma vitória. E no caso, como a gente viu de setores de aço, alumínio e vinhos, a coisa não foi resolvida e os europeus ainda têm esperança de alguma flexibilização no futuro. De qualquer maneira, a gente está falando aí de um acordo onde os europeus fizeram muitas, mas muitas concessões e para o Donald Trump acabou sendo aí um acordo bastante vantajoso. Claro que o Trump vende, olha que magnífico, vocês terão apenas 15% de tarifas, mas 15% é muita tarifa e você tem aí compras, investimentos, muita coisa nas quais os europeus acabaram cedendo. Perfeito. E quando a gente olha para a estrutura desse acordo, né, Daniel, a gente vê também um pouco da estrutura comercial global, né? Você falou sobre cortiça, você falou sobre vinhos. Então a gente imagina, claro, né, economias europeias industrializadas, desenvolvidas e tal, mas esse tipo de comércio, né, de produtos que não são exatamente muito sofisticados, continua existindo, né? E aí quando você fala sobre o comércio digital, né, ou produtos digitais, você vê que tem até uma negociação paralela, né, uma negociação um pouco diferente. O que me leva, Daniel, a lembrar que os nossos parceiros da Alura são a maior escola de tecnologia do Brasil e são a oportunidade de você que está nos ouvindo, você mesmo, você que está aí na academia, você que está lavando louça, né, você que está andando na rua, você que está dirigindo, que você tem para conseguir melhorar a sua posição no mercado internacional. O mercado internacional, o mercado de trabalho de uma forma geral, no mercado de trabalho internacional, ele é um mercado que valoriza muito a tecnologia. Você ser uma mão de obra que usa a tecnologia, mesmo que você não seja da área tecnológica, mas que usa a tecnologia, que é letrado na tecnologia, você ganha muito valor, você melhora muito a sua posição no mercado de trabalho. Então, Daniel, eu quero lembrar que apenas para o ouvinte do Petit Jornal, apenas para o ouvinte do Petit Jornal, 15% de desconto em todos os cursos da Alura, em todos os planos. A Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, não dá para perder, o link está na descrição desse episódio. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Gente, cliquem no link do descritivo, conheçam o trabalho da Alura, a plataforma da Alura. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tanguy e eu somos alunos da Alura e somos alunos com bastante orgulho e temos aprendido bastante em termos de tecnologia. Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Clica no link do descritivo, condições especialíssimas. Tenho certeza que você vai gostar demais. Daniel Souza, minha próxima pauta é falar de novo sobre o Oriente Médio. Ontem a gente falou sobre a aprovação daquele novo assentamento em Israel que separa, que na prática isola Jerusalém Oriental do restante da Cisjordânia. Na prática inviabiliza qualquer projeto de criação de um Estado palestino que tenha Jerusalém Oriental como a sua capital, né? E o objetivo manifesto por Israel, na figura do Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, que foi o autor do projeto, é exatamente esse, né? Então, enterrar de vez o projeto de um Estado palestino. Ele falou sobre isso com todas as letras e a gente trouxe isso aqui no Petit Jornal no dia de ontem. A gente também falou, Daniel, que a reação internacional ela tenderia a crescer, né? Então, nós tivemos hoje uma declaração conjunta de 22 países
e mais a União Europeia assinaram essa declaração. E aí eu vou ler aqui, Daniel, sem querer ser chato, mas só para a gente ver que não são países que são hostis tradicionalmente a Israel. Pelo contrário, tem um monte de aliados históricos de Israel que assinam essa declaração conjunta. Está falando sobre Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia e Reino Unido, além da figura, né, de alto representante de política externa da União Europeia. Então a gente está falando, Daniel, sobre uma declaração assinada por esses 22 países e mais o representante da União Europeia, que classificam o plano como uma violação do direito internacional e exigem a sua revogação imediata. E apontam que o projeto de construção desse assentamento, desse novo assentamento, ameaça a continuidade territorial. Isso aqui é uma constatação, né? Na prática, eles colocaram ameaça, né? Mas é uma garantia de que viola, né, a continuidade territorial de um futuro Estado palestino, separando Jerusalém Oriental do restante da Cisjordânia. A União Europeia se manifestou, portanto, por meio da Kaja Kallas, né, que é representante ali de política externa, que também assinou o documento. O Reino Unido, particularmente, Daniel, que é um Estado tradicionalmente muito próximo a Israel, né, convocou a embaixadora israelense para prestar explicações, né, e o chanceler, né, o Davi Lemmy, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, chamou a medida de flagrante violação do direito internacional. Outro que se manifestou também foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que alertou que o assentamento divide a Cisjordânia em duas partes, representando uma ameaça existencial à solução de dois estados. E a impressão que eu tenho, Daniel, toda vez que eu leio as declarações dos representantes israelenses, do Smotrich, né, e de outras pessoas da galera dele, né, dessa turma, dessa direita ultranacionalista israelense, é que quanto mais você pressiona, mais eles vão para o confronto, o que coloca o mundo todo num dilema. Se você confrontar, eles vão para o confronto. Se você não confrontar, eles avançam também de maneira absolutamente desimpedida, o que significa, Daniel, que a posição israelense é não recuaremos. O que a gente vai ter que ver agora é como é que o sistema internacional vai reagir a uma medida como essa. É importante a gente lembrar que é algo que impede completamente a solução que é idealizada por praticamente todo mundo, que é uma solução para aquela região só com dois estados. O que Israel está dizendo textualmente é: não haverá um segundo estado, não haverá um estado palestino. Tanguy, registro que tivemos aí 2 navios petroleiros transportando petróleo pesado, chegando às águas territoriais norte-americanas, com destino aos terminais de Port Arthur, no Texas, e Nova Orleans, na Louisiana. Esses 2 navios petroleiros vieram de onde? Da Venezuela. Desde abril, a Chevron não tinha acesso ao petróleo venezuelano por conta ali de questões ligadas a sanções, né, que foram retomadas pelo governo Donald Trump. E a gente chegou a destacar aqui no Petit Jornal há algum tempo que os Estados Unidos retomariam a importação de petróleo bruto da Venezuela após o Departamento do Tesouro conceder uma licença à Chevron, permitindo que a empresa retomasse as suas operações do país após um hiato de alguns meses. A Chevron retomou a sua operação no país e os 2 primeiros petroleiros alcançaram as águas territoriais dos Estados Unidos. É interessante destacar porque a gente está falando de um contexto onde os americanos ofereceram ali uma recompensa milionária pela cabeça do Nicolás Maduro, mandaram ali embarcações da Marinha dos Estados Unidos em direção à Venezuela, mas, entretanto, todavia, estão retomando as suas importações de petróleo venezuelano. É petróleo pesado, é petróleo bruto, que vai ser refinado nos Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos também importam petróleo bruto, petróleo pesado do Brasil para ser refinado nos Estados Unidos.
a gente precisa projetar uma imagem, né, Tanguy? A gente, Estados Unidos, a administração Donald Trump, de que estamos sendo duros, implacáveis com o socialismo venezuelano e que não permitiremos esse tipo de comportamento. Mas, por outro lado, retomamos aí a importação de petróleo venezuelano com a extração de petróleo tendo a participação da americaníssima Chevron. Veja você, Tanguy, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o que o governo quer projetar em termos de imagem e outra coisa acaba sendo o pragmatismo econômico em função de determinados interesses que estão em jogo. E ainda mais quando a gente olha para a história da política externa americana, né, Daniel? A gente sabe que a relação da política externa americana com o petróleo é uma relação antiga, né? Então, essa ideia também de ameaçar e, ao mesmo tempo, ter o petróleo ali e tal, eu não sei se isso torna o governo Nicolás Maduro mais seguro, tipo, não, pô, eles estão ameaçando, mas é apenas fogo de palha, ou se torna o governo Nicolás Maduro ainda mais preocupado, né, Daniel? Porque os Estados Unidos podem estar de olho no seu petróleo e os Estados Unidos de olho no seu petróleo não é uma boa notícia. Historicamente, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Então, às vezes, pode ser uma notícia muito ruim. Por falar em energia, aliás, Daniel, temos uma repercussão de alguns anos atrás. Você se lembra, Daniel, que no ano de 2022, né? Isso foi no dia 26 de setembro de 2022, nós tivemos a explosão do Nord Stream, né, aquele gasoduto que ligava diretamente a Rússia à Alemanha. Então foi um gasoduto, o Nord Stream 1 ele estava operacional já tinha algum tempo, o Nord Stream 2, que ia dobrar, portanto, a capacidade de escoamento de gás natural da Rússia para a Alemanha, ele estava pronto, mas ele não chegou a entrar em operação. Os Estados Unidos pressionaram muito, esse gasoduto não pode funcionar e tal, e durante a guerra, quando a guerra começou, né, a guerra começou em fevereiro, a Rússia parou de utilizar. A Rússia, ela fechou a torneira, então é o seguinte, não vai chegar gás natural aí para vocês. Em setembro, nós tivemos a explosão dos dois gasodutos, né? O que basicamente agora já não é mais uma decisão de abrir ou fechar a torneira. O gasoduto ele não tem mais como funcionar, ele sai de operação. No dia de hoje, a polícia italiana anunciou a prisão de um homem ucraniano identificado apenas como Serhiy K, né, apenas a letra K, então não dá para ter a identidade completa dele, foi preso na Itália sob suspeita de coordenar esse ataque aos gasodutos Nord Stream. Então ele é acusado de participar da equipe que plantou explosivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm. Né? Então ele teria alugado, Daniel, um iate, né, com documentos falsos. Esse iate, portanto, teria chegado no local, teria sido feito o mergulho e plantado as bombas ali. Então, o suspeito ele enfrenta acusações de conluio para causar uma explosão, de sabotagem anticonstitucional ou inconstitucional e destruição de estruturas críticas. Ele foi detido com base em um mandado de prisão europeu, né? Então isso inclusive partiu, o pedido de prisão, ele veio da Alemanha, você tem uma cooperação policial e judiciária, quem fez a prisão foi a Itália, contra todos os críticos, Daniel Souza. As coisas na Itália não funcionam. Tá aí, prenderam o cara. E o Wall Street Journal, Daniel, o jornalão americano, informou que ele seria ex-capitão das Forças Armadas da Ucrânia e que teria tido, inclusive, passagem pelo serviço secreto ucraniano. Né? Então, faria parte ali de uma unidade de elite do serviço secreto ucraniano e ele teria agido, né, teria chefiado uma equipe que não seria apenas ele, também teria mais 2 soldados e 4 mergulhadores civis. Ele seria o líder, né, mas ele teria uma equipe junto com ele. Então, Daniel, mais um ponto aí para a gente colocar, né, meio que eu ia falar um ponto final, não é bem um ponto final, né? A equipe ainda está por aí, mas pelo menos uma pessoa que foi responsável pela explosão dos gasodutos lá no ano de 2022, Daniel. Tanguy, há poucos dias nós destacamos aqui no Petit Jornal que os Estados Unidos iriam tarifar os indianos em 50% por conta do fato dos indianos comprarem grande quantidade de petróleo da Rússia. Pois bem, o resultado não tem sido exatamente aquele que os americanos esperavam. No dia de hoje, por exemplo, o chanceler indiano acabou encontrando o chanceler russo em Moscou. E os dois destacaram com todas as letras que a Índia vai continuar comprando petróleo russo. E tem mais. Índia e Rússia planejam aumentar o volume de comércio bilateral em cerca de 50% nos próximos 5 anos.
com a meta de atingir 100 bilhões de dólares antes de 2030. E os dois países dizem que vão alcançar essa meta através da remoção de barreiras tarifárias e não tarifárias. Eu achei curioso que o chanceler indiano afirmou estar perplexo com a lógica da cobrança dos Estados Unidos. Mostrou, Tanguy, ali um incômodo, uma mágoa em relação aos americanos. Ele destacou que a Índia não é o maior comprador de petróleo da Rússia. Nós não somos. O maior comprador de petróleo da Rússia é a China, o Trump. Oi, a China ali. Olha para lá. Sim, olha para lá. A China ali é que compra mais que a gente, hein? E você não colocou 50% nos chineses. Fica aquela rusga, né, Tanguy? Porque a gente sabe que Índia e China estão buscando aí uma aproximação, mas aflora, né? Chega ali um determinado momento que a mágoa aparece e que o indiano não aguenta e fala, os Estados Unidos, a China ali, hein? Acho melhor você olhar para lá e não para a gente. É aquele Mas, negócio, enfim. você tá fugindo do leão, né, Daniel? Você não precisa correr mais do que o leão, você tem que correr mais do que o outro caçador. O que correr menos, meu amigo, o leão vai acabar pegando. É mais ou menos a Índia falando assim, os Estados Unidos, a China, não esqueça da China, viu? Então, colocando a China portando a boca do leão. Então, além de não ser o maior comprador de petróleo da Rússia, a Índia coloca justamente a China em primeiro lugar. O chanceler indiano destacou que eles também compram petróleo dos Estados Unidos. Ô Trump, a gente também compra petróleo dos Estados Unidos. A gente não tem esse problema. A gente compra da Rússia. A gente compra dos Estados Unidos. A Índia compra petróleo de quem tiver petróleo para vender para a Índia. Compra do Brasil. A Índia, ela é uma das maiores importadoras líquidas de petróleo do planeta. Ela tem uma voracidade enorme por essa energia importada e, consequentemente, ela não pode abrir mão dos russos como fornecedores de petróleo. De qualquer maneira, é uma sinalização importante, é a Índia destacando que vai continuar comprando petróleo da Rússia, que, aliás, pretende fazer ainda mais comércio com a Rússia ao longo dos próximos anos. É importante sempre lembrar que o relacionamento entre Índia e Rússia é historicamente bom, desde a época de União Soviética. O relacionamento da Índia não é historicamente bom com a China, embora eles tenham tentado aí aparar arestas e tentado buscar uma aproximação. Daniel, vou deixar aqui inclusive a indicação, porque a gente gravou um episódio do Petit Invest na última sexta-feira, né? E que a gente falou exatamente sobre a Índia. A gente falou bastante, inclusive, sobre esse perfil indiano de relações com a Rússia, né, de compra de petróleo e tal. A gente trouxe dados ali que eu achei que ajudam muito a entender, inclusive, essa visita, né, do chanceler, o Subramanian, até a Rússia, né, para conversar. A gente falou sobre isso, sobre esse cenário, né, de compra de armamentos, compra de petróleo e tudo. É um episódio curto, né, o episódio deve ter ali, talvez 15 minutos, em que a gente explora bastante esse cenário. Daniel Souza, dito isso tudo, já falando sobre coisas amargas, né, Daniel? Falando sobre guerra, falando sobre petróleo, falando sobre gás natural, falamos sobre rusgas aí entre Estados Unidos e Ucrânia, falamos sobre Estados Unidos e Venezuela, Rússia e Ucrânia e tal. Eu acho que estamos merecendo já aquela geleiazinha, viu, Daniel, para adocicar esse fim de episódio. Tanguy, você sabe que no dia de hoje eu estava lendo o meu periódico predileto, o Daily Mail, e aí num determinado momento eu vi uma notícia que me chamou a atenção, né? O Daily Mail explicava por que Vladimir Putin balança apenas o braço esquerdo quando anda. Nunca tinha reparado nisso, mas o Daily Mail reparou e colocou ali um vídeo mostrando que o Vladimir Putin balança apenas o braço esquerdo quando caminha e não o direito. E a explicação é porque ele era agente da KGB e como agente da KGB ele foi treinado a manter o seu braço direito próximo à arma, porque ele poderia Daniel, reagir a qualquer momento. Essas coisas. Porque claramente o Putin faz isso para todo mundo falar isso. Enfim, tá. Mas não é sobre isso, a geleia não é sobre isso. A geleia é a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, a senhora Kristi Noem. Ela fez um discurso na frente ali do muro que separa Estados Unidos e México. E ela disse o seguinte, olha, tenho aqui um projeto que foi um pedido específico do presidente Donald Trump, um projeto para nós celebrarmos o zero liberações, ou seja, os migrantes ilegais não estão sendo liberados de forma alguma. E para celebrar isso, porque o governo Trump é duro, o governo Trump é brabo, o governo Trump não é flexível, nós temos uma inovação. Nós vamos pintar este muro de preto. Vamos pintar esse muro de preto porque o preto tem que absorve calor.
e faz muito calor ali na fronteira sul entre Estados Unidos e México, explicava ela. Então, fica muito difícil. Se a pessoa colocar a mão no muro, vai estar muito quente, vai queimar a mão, não vai conseguir passar o muro e não vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Então, temos aqui uma medida de segurança absolutamente inovadora. Vamos pintar de preto esse muro todo. Vai absorver calor, vai ficar quente e a pessoa não vai conseguir pular o muro e, consequentemente, não vai entrar como migrante indocumentado na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte. Eu acho importante. E de noite, certamente, o calor vai ser mantido, né? Então, se a pessoa quiser pular de noite, vai continuar quente e a pessoa não vai ter como passar. E você sabe que de noite, as pessoas não pensam em passar de noite, né, Tanguy? Não, ninguém pensaria nisso. Ninguém pensaria nisso. Afinal, de noite, sem iluminação, a chance de você... A pessoa não vai nem... E vai tá pintado de preto, ninguém vai nem ver o muro, Daniel. Não vai ter como. Não vai capaz de bater de cara no muro, né? Já pensou, vai se machucar e vai acabar desistindo. Sim. Mas, de qualquer maneira, temos aqui uma belíssima inovação. Certamente será muito, muito bem sucedida. Eu fui pesquisar, Tanguy, e descobri que naquela região você pode ter até 120 graus Fahrenheit, né? Que deve ser entre 12 e 45 graus, é isso? 49, eu fui fazer a pesquisa, é algo em torno de 49 graus Celsius, mas quente pra chuchu, né? Naquela fronteira ali entre o México e os Estados Unidos. Tá, peraí, eu acho que eu me perdi alguma coisa aqui. Isso não tem qualquer relação com o Putin andar mexendo um braço só. Não tem nenhuma relação. Eu apenas quis destacar porque eu achei essa história que ela volta e meia reaparece, ela estava lá publicada no Daily Mail, ela é requentada, e eu achei ótimo. Beleza, porque eu fiquei até agora falando assim, que horas que esse muro vai chegar no Putin? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu quis apenas contar essas duas matérias que chamaram a minha atenção no Daily Mail. Perfeito. Daniel Souza, eu vou deixar aqui um convite para todo mundo que está ouvindo o nosso episódio. Na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente vai ter a próxima aula gratuita do Petit Cursos, que acontece no YouTube do Petit Jornal. Então fica aqui o convite, né? Se inscreve no canal do Petit Jornal no YouTube, isso ajuda demais a gente. Aliás, confere, porque às vezes o vídeo aparece para você que acompanha a gente no YouTube. Você que não acompanha também, tá? Certamente você tem uma conta no YouTube, se inscreve lá, mas cuidado porque às vezes você vai ver e você não está inscrito, né? Porque isso acontece, e o YouTube ele vai te entregar o episódio, mas você não se inscreveu. E ative o sininho para você ter acesso à aula que a gente vai ter na próxima terça-feira, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. O objetivo não é falar exatamente sobre a história da relação, mas qual a importância do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Aproveitando que agora a gente está num momento crítico da relação, aliás, esse momento agora, né, é um momento histórico, né? A gente está vendo um momento aí de um agravamento da crise da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, que a gente não via há muito tempo, realmente muito tempo. Então, acho que é um bom momento para a gente fazer um balanço. Como é que estão essas relações econômicas, de segurança, cooperação? O que a gente tem como coisas mais importantes e que, portanto, podem fazer falta no momento de uma relação mais amarga como essa que a gente está vivendo nesse momento, Daniel. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. No descritivo desse episódio, tem várias alternativas para você apoiar o Petit Jornal, e fica o nosso convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã nós temos o próximo episódio do Petit Invest, mas vai ser num horário um pouquinho diferente. A gente vai gravar às 8h15 da manhã, ao invés de 9. Você que gosta de assistir ao vivo, não perca. Você que ouve pelo podcast, não vai ter problema algum. Vai estar no feed para você, como sempre. Daniel Souza, nos vemos. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.